Os irmãos podem se assentar. Que a graça, o amor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Aos irmãos que estão, aqueles que estão pela live nos assistindo. Luciano comentou esses dias no grupo nosso que há pessoas em Portugal, em Angola, em Moçambique nos assistindo. Glória a Deus. Isso é bênção, né? Sinta-se em casa também os irmãos, e é muito bom cantar louvores ao Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Como a gente explica que domingo passado a gente estava de terno aqui porque estava um frio e agora esse calor absurdo. Só Jesus na causa. Temos que cantar Maranata mesmo. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, nós leremos do primeiro verso ao verso de número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, primeiro capítulo de 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um dos anjos, pregue um evangelho diferente daquilo que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Até aqui. Pai querido, nós te bendizemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra flua como um rio em nosso meio. Que a Tua presença seja real e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, às nossas mentes, à nossa alma, ao nosso espírito e ao nosso corpo. Que nós tenhamos os ouvidos humanos e também os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua palavra e o Teu desejo, Pai, nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. A leitura foi feita, eu não sei se é o slide anterior, não, o antes. Lá o primeiro, só o tópico. Isso. Como eu já falei na semana retrasada, e agora o pastor vai estar ausente da pregação, e eu vou ter assumindo boa parte das vezes, eu quero conversar com vocês sobre igreja, reino e cultura. Porque se tem uma coisa que a gente não entende hoje, é o que é igreja, o que é reino de Deus e o que é cultura. A gente mistura tudo, porque tudo ficou misturado, né? A gente aprendeu muitas vezes que servir a Deus era servir na igreja. Não é assim? Se eu faço uma coisa para Deus, é eu estar aqui dentro, sendo diácono, levando copo, tocando, isso era servir a Deus. Mas isso é igreja, não é reino. E é cultural, porque a igreja primitiva não tinha templo.
A igreja primitiva não tinha culto nesse formato que a gente tem, né? A gente já sabe que vai ler um texto bíblico, alguém vai orar, e que bênção, né? A Manu orando, Vinícius pregando, ó, glória a Deus. Tão bom para o pai, né? A gente fica orgulhoso. Rafael fala bem, Vinícius está falando bem também, ó, que bênção. Isso é bom. A gente vê eles crescendo e isso é legal, mas a gente já sabe que vai ser isso, que vai ter 4 músicas, quando muito, às vezes um medleyzinho, uma quinta música, mas muito raro, e depois já vai vir alguém pregar o evangelho. A gente já sabe isso, mas isso é a nossa cultura de culto. É como a gente interpreta o culto, como a gente pensa a liturgia, que é o serviço. Mas igreja é uma coisa muito mais séria. E o reino é mais sério ainda. Então nós vamos falar muito sobre isso e analisar isso. E para isso eu convido vocês a lerem, estudarem Gálatas. Nós vamos pegar a carta de Gálatas ali. Por que ela? Porque ela. Porque a gente vai falar um pouquinho da Galácia e a gente vai entender que tem muito a ver com a gente. Então a gente vai pegar esses textos, não necessariamente eu vou ler todo o livro, mas você pode ler, são 6 capítulos. Se você pegar a partir de amanhã e ler um capítulo, segunda lê o capítulo 1, terça o segundo, quarta, né, o terceiro, e aí quando chegar domingo, você já vai ter lido a carta inteira. E daí você vai falar, nossa, o Fausto falou muita abobrinha. Ou não, é isso mesmo. Ou, puxa, eu não tinha visto isso no texto, como que ele viu isso aqui? Porque é isso que a gente tem que fazer. A Bíblia nos ensina a ser como os bereanos, lembra? Lá em Bereia, quando Paulo chegou e começou a falar do Velho Testamento, eles começaram a pegar os rolos, e não era livro como a gente, ou aplicativo que você vai lá e, eu acho que está em Lucas, aqui, Lucas 6, tá. Não, tinha que pegar o rolo, abrir, procurar. Ele falou isso aqui, olha, é isso mesmo, Isaías 53 fala do servo sofredor, é isso que ele está falando, faz sentido. A gente precisa ser uma igreja que saiba o que está fazendo, amém? E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá? Próximo slide, por favor. O próximo. Eis a Galácia. Onde é a Galácia? Galácia é uma região da Ásia Menor, do Oriente Médio, ali, trechinho quase Oriente Médio, já indo para a Ásia, que fica hoje onde fica a Turquia. A Galácia é a região que está em vermelho, mais vivo. O resto aqui é o mundo antigo, onde tinham pessoas que moravam. E como o evangelho foi se espalhando para o Egito, foi se espalhando para a Arábia, para a Síria, para a Capadócia, para o Ponto, para a Bitínia, tal. E a Galácia é essa região. Tem alguns autores que acreditam que a Galácia também envolva lá um pedacinho do Ponto e da Bitínia, que está lá em cima, perto do mar Egeu, se não me engano. E agora, a geografia era o meu forte. Mar Negro ou Mar Egeu? Acho que é o Negro. E ali do lado de cá, a gente já tem a Grécia, ali onde tem a Macedônia, Epiros, Acaia. Então, Paulo está escrevendo para esse pessoal ali. E por que é interessante a gente ler a carta de Gálatas e pensar no nosso contexto? Gálatas era uma região de transição. As pessoas passavam pela Galácia, iam e voltavam. A Galácia tinha como origem povos diferentes, como tinha ali celtas, que moravam onde hoje é a Espanha, vieram para lá. Tinha gente árabe, tinha gente grego e tinha judeu. Quer uma igreja miscelânea? É a igreja de Gálatas. Ali acontecia de tudo, e eram pequenas cidades, mas que estavam em traves de montanhas, e por ali o comércio era grande. E era uma região que nevava muito, então no inverno, muito difícil passar ali. Mas no verão, todo mundo passava pela Galácia. Essa é a região. E ali tem de tudo. Tem grego, tem judeu, tem romano, tem celta. Tem gente que crê em Deus, tem gente que não crê em Deus, tem gente que crê em muitos deuses, tem gente que tem ídolos, tem gente que não tem ídolos. É essa situação cultural que os Gálatas estavam. É muito diferente da gente?
Itaí, tudo bem que não é necessariamente uma cidade de passagem, mas quem vai para o Paraná aqui do meio do estado passa por aqui. Mas a gente tem de tudo. Se a gente pegar só a diretoria administrativa que foi eleita esses dias na igreja, quase todas as pessoas não são naturais de Itaí. Eu nasci em Assis, o Ítalo e Fartura. Hã? São Caetano? Olha só, o Ítalo é do ABC, eu não sabia, achei que era de Fartura. Né? O Robson também é da Grande São Paulo, né? Guarulhos. E aí vai. Né? O Paulo. A gente vê que a gente tem uma situação de multiculturalidade, ou seja, de muitas culturas juntas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja. Quem é a igreja? O porquê que ela existe. E é isso que eu queria que você prestasse atenção, que eu prestasse atenção, e que Deus fale ao meu e ao seu coração para nós sermos uma igreja verdadeira. A gente não pode ser uma falsa igreja, porque Deus vai nos cobrar isso. Então, próximo tópico, por favor. Quem é a igreja? Qual é a identidade da nossa igreja? Quais são as características básicas da igreja? É isso que nós vamos estudar. Por favor. Qual é a origem da igreja? A origem da igreja é em Jesus Cristo. Paulo sauda como? Olha, eu sou o apóstolo enviado da parte de Deus, não por homens, não por tal, mas por Jesus Cristo. Isso é fundamental a gente entender. Qual é a origem da igreja? Onde que surgiu a igreja? Qual a primeira vez que a gente vê falar em igreja? Quem fala em igreja pela primeira vez na história, gente? Jesus. Quando que ele fala isso? Isso, eu edificarei minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual que é a pedra? A afirmação de Jesus, a afirmação de Pedro. Qual foi a afirmação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A igreja está baseada nisso, em que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente não tem que pensar em outras coisas. A gente fica fantasiando. A igreja é onde gente vai lá todo arrumadinho no final de semana. A igreja é uma parede que vai estar as pessoas. A igreja é onde tem louvor e tem gente que prega bem. A igreja é isso e aquilo. Não! A igreja começa pela palavra de Jesus. Pela palavra de Pedro, na verdade, inspirado por Deus, que Jesus afirma. Olha, Pedro, sobre essa afirmação, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aqui começa a minha igreja, aqui eu edifico a minha igreja. A igreja não é do pastor Zé Ramiro, não é do presbítero Fausto, não é do presbítero Luciano, não é de ninguém, nenhum de nós. A igreja é de Jesus. E de Jesus Cristo. E a gente tem que entender o que é isso. O que é Jesus Cristo? É a gente admitir que aquela pessoa que esteve aqui há quase 2000 anos atrás, que viveu, que andou na Galileia, que fez os milagres, que fez tudo o que fez, que morreu na cruz do Calvário, é o Messias enviado por Deus. Essa é a condição básica da igreja. Reconhecer que Jesus é o Messias. Cristo no grego significa Messias, o Machia, né, no hebraico. Jesus, Yeshua, Machia. Jesus é o Messias. E é essa afirmação que conduz toda a igreja. Querido, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele veio e viveu por mim e por você. Essa é a afirmação básica da igreja. Agora a gente fica discutindo se o batismo tem que ser com muita água ou pouca água. Se tem que ser só a cabeça ou o corpo inteiro. Se batizou só a cabeça está certo, ou se batizou o corpo inteiro está certo, ou se fez assim, se falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está certo, ou só em nome de Jesus. Enfim, a gente partiu para tanta coisa, mas a igreja de Jesus Cristo, ela é fundada em um princípio, que Ele é Cristo, Ele é o Messias, Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Você tem que crer nisso. E a gente tem que proclamar que Jesus é Cristo. A gente deixa de falar sobre isso. É tão básico, você fala, mas Fausto, isso eu já sei, que bom. E você vive como Jesus sendo Cristo? A sua vida reflete a Cristo, porque nós somos chamados de cristãos, que é uma tradução ruim,
do grego, né? Que na verdade seria cristinhos, né? É diminutivo de Cristo. Nós somos pequenos cristos, cristinhos. Aonde você vai, aonde você trabalha, onde você está, as pessoas olham para você e falam, puxa, como parece Jesus? Ou não? O quanto a gente é similar a Jesus? O quanto a gente proclama Cristo, crendo que Jesus é o Cristo e vivendo segundo as coisas que Cristo ensinou? É muito interessante como Jesus termina o Sermão do Monte. Lembra? Ele vai falando das bem-aventuranças, ele vai colocando a lei, falando que a lei não vai ser passada, mas ela vai ser cumprida, e ele até dificulta a lei. Porque não é só adulterar, é olhar com um olhar impuro. Não é só roubar, mas é chamar seu irmão de louco. Não é só amar quem você gosta e abandonar quem você odeia, odiar o seu inimigo. Não, é você ser bom para o seu inimigo. Jesus faz tudo isso e depois ele fala, mas preste atenção, se você ouvir essas palavras e as colocar em prática, você será como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas se você ouve e não pratica, é como aquele que coloca a casa sobre a areia. A chuva vai vir, a torrente vai vir, a correnteza vem e vai bater nas duas casas. Mas a casa que está na rocha permanece firme. A que está na areia, cai. A pergunta é, o quanto a gente tem praticado? O quanto a gente diz que Jesus é Cristo e o quanto a gente vive isso na nossa prática? Porque essa é a questão. A igreja, ela é de Cristo. E se ela é de Cristo, eu tenho um compromisso com Cristo de viver como Ele viveu. Ou como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas olhem para Cristo. Só que como vocês não estão vendo Ele visivelmente, eu vou andar aqui com vocês e mostrar como Ele faria. E vocês vão fazendo igual. A gente precisa disso. Ser uma igreja que realmente proclame Jesus Cristo. Que tenha atitudes como Jesus Cristo. Hoje, na questão da atitude, a gente estava discutindo uma hora, a gente pensando nisso, né? A gente falando, às vezes você está bem, eu estava comentando uma situação, eu ouvindo louvores no carro, indo para o plantão feliz, se é que dá para ir para o plantão feliz, mas estava indo bem, contente, tchau. Um rapaz veio com a caminhonete e me fechou. Mas o palavrão veio aqui, ó, na ponta da língua. A vontade de falar alguma coisa da mãe dele ou da sexualidade dele veio aqui. Mas o compromisso é ser igual a Cristo. É não falar e é pedir perdão por pensar. É pedir perdão por pensar. Por quê? Porque o homem natural vem. Paulo fala isso, é muito claro, Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero e eu sei que eu tenho que fazer, esse eu não faço. É muito mais fácil ficar no celular falando da vida dos outros com uma amiga, do que ir lá e visitar alguém que está precisando, não é? Agora, quanto de Cristo a gente tem refletido na sociedade? Será que a gente tem refletido? Eu sou de uma época que ser evangélico era a exceção. E a gente quase não tinha evangélicos. Mas os poucos que haviam, claro, a gente tem muita questão cultural que a gente precisava corrigir, mas faziam mais diferença do que faz hoje. Eu sou de uma época que você fazer um negócio com um cristão era uma coisa muito boa. Você comprasse um carro de alguém que era da igreja, meu Deus, você podia ter tranquilo, está tudo revisado, tudo certinho e tal. Hoje você vai, coloca no cartório, 3, 5 assinatura, carimba, não sei o quê, e ainda corre risco. A gente chegou a um absurdo de que as cidades que não vendem bens para pastores, tipo carro, você não consegue financiamento. Banco que não libera financiamento, porque o sujeito é pastor. Pastor, isso não vai pagar. Esse é calote. Olha que absurdo. Olha que inversão. Onde que está Jesus Cristo na nossa vida? Quanto nós temos refletido de Cristo? Paulo podia falar, olha, eu estou falando para vocês, porque eu sou chamado, não é por homens não, eu sou chamado por Jesus Cristo.
eu conheço Jesus Cristo, eu reconheço que Ele é o Messias, e eu vivo a minha vida para Ele, e por isso eu posso dizer que eu sou chamado por Jesus Cristo. Nós somos uma igreja, somos a igreja de Cristo. Nós somos chamados para vivermos Jesus Cristo. Outra base da igreja é que ela é baseada em Deus Pai. E isso é lindo, porque você vê o Velho Testamento, você vê, o povo chama Deus do quê? O Senhor dos Exércitos, né? O Senhor que é o meu provedor, o Senhor minha bandeira. Tem vários nomes para Deus. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? O Eu Sou. Mas vem Jesus, e quando ele ora para Deus, ele fala, Pai Nosso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Criador, o Deus que pode todas as coisas, que coloca nome nas estrelas, que coordena todo o universo, o Deus que tem poder para aniquilar tudo e fazer tudo de novo, o Deus que já fez isso no dilúvio, o Deus que tem toda a autoridade, todo o poder, todo o desígnio da humanidade, de todo o universo. Esse Deus, Ele quer relacionar comigo e com você como um pai. Não como um Deus tirano, não como um Deus que é absolutista, mas como um Deus que é pai. E isso faz toda a diferença. Porque como pai, a gente tem que ter autoridade. Pai tem que dar ordem. Pai, de vez em quando, tem que puxar a orelha do filho. Especialmente quando chega depois da meia-noite. Não, ele não chegou não, ele chegou mais cedo, gente, graças a Deus. Pai tem que ser chato. Mas o pai age com o coração bondoso. Jesus disse, se vocês que são maus, seus filhos pedem pão, e vocês dão pão, não dão pedra, quanto mais Deus, sendo o pai de vocês, não dará para vocês todas as coisas. Você tem o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, o Deus soberaníssimo, acessível como um pai. E isso é demais. Isso é graça demais. A base da igreja é que Jesus é o Cristo. A base da igreja é que Deus é Pai. E Jesus nos ensinou assim, porque Ele nos ensinou orando, Pai Nosso. Não é de exclusividade, é nosso. É nosso. É meu e seu. E isso fala de comunidade, de comunhão, de gente que vê o outro como igual, não vê o outro como melhor ou pior, porque o Pai é nosso. Às vezes a gente acha que o Pai gosta mais de um do que do outro, mas com Deus não tem isso. Deus ama a todos e quer ser o Pai de todos, aleluia. Ele é Deus Pai, aleluia. É o Deus que provê, é o Deus que dá sustento, é o Deus que mexe nas circunstâncias e nas situações para abençoar o seu povo. A gente se esquece disso. Ora a gente acha, olha para Deus com aquela coisa, aquela impressão, meu Deus, como eu sou miserável, eu não consigo nem chegar perto, eu não posso nem orar, minha oração nem vai subir nos céus. Mas Ele, com toda a sua santidade, sendo totalmente santo, Ele ora para a gente e quer ser o nosso Pai. Isso é brilhante. Se a gente entender isso, a gente age melhor. Se a gente entender e viver isso, a gente vai ser melhor. Se a gente entender isso, a nossa cidade vai ser abalada, porque nós vamos entender que as pessoas precisam de pai, como a gente precisa, e a gente tem um pai junto com elas, só que às vezes elas não sabem. E você pode abraçar aquele que está precisando, você pode chorar com o que chora, você pode levar uma palavra de Deus e essa pessoa ser transformada. Por quê? Porque ele quer sentir o amor de Deus Pai. Quantas pessoas carentes de uma presença paterna? Quantos que tiveram seu pai que abandonou? Quantos que tiveram um pai que abusou? Deus não é esse pai. Deus é o Pai. Aquele que conhece todas as nossas necessidades. Paulo nos ensina, Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Você já parou para perceber quantos livramentos você já teve na sua vida? Quantas vezes
Esses dias, no Nomes com Propósito, eu estava compartilhando uma coisa que eu acho que eu já falei também no culto. Eu não sei, às vezes eu sou repetitivo, vocês me perdoem. Mas no dia do acidente, né, que faleceu o ex-prefeito Davi Tristão, que estava frequentando nossa igreja, eu estava na pista. Quando eu saí para a pista, eu lembrei que eu esqueci meu carimbo. Eu voltei. Peguei o carimbo aqui no consultório e voltei para a pista. E passei imediatamente após o acidente. O tempo que aconteceu o acidente para o tempo que eu voltei é exatamente o tempo daquilo. Uma vez entraram em casa, levaram televisão, levaram umas coisas, e a pessoa ligou, e eu sempre estou com o meu celular ligado. A Juliana está ali com ele ali agora, deixei com ela ali, mas por conta do hospital. E naquele dia eu deixei o celular num lugar alto e fiquei uns 10 metros distante. A pessoa ligou, tem alguém na sua casa. Depois de umas 15 ligações eu percebi, eu voltei sozinho. Eu, o carro, a cara e a coragem. Quando eu cheguei, a casa toda aberta, as coisas reviradas, aquela cena horrível. Quando eu vejo o momento que a pessoa me liga e o tempo que deu para eu chegar, se eu tivesse atendido a primeira ligação, eu teria dado de cara com os bandidos em casa. São livramentos. Deus é Pai. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus já te livrou de muita coisa. E Ele te ama de maneira especial. E Ele quer ter um relacionamento com você. E não serve o meu relacionamento para a Márcia, da Márcia para mim. Não, o relacionamento da Márcia com Deus é dela e o meu com Deus é meu. É de cada um de nós. Ele quer ser o nosso Pai. E a gente tem que entender isso. Nós não proclamamos um Deus tirano. Nós proclamamos um Deus todo-poderoso, mas que é Pai. E o Pai age com o coração. O Pai age com aquilo que é melhor. Não é que significa que a gente vai ter tudo que a gente quer, mas significa que a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida, Ele vai te dar. Porque Ele é Pai. Então a igreja, ela é baseada nisso. Baseada em Jesus ser o Cristo. É baseada em Deus ser Pai. O que mais? Ela é baseada na ressurreição dos mortos. E é um assunto que a gente fala muito pouco no meio evangélico. Nós não temos medo da morte, aleluia. Por quê? Porque a morte já foi tragada, já foi engolida, já foi aniquilada. Jesus já morreu e já ressuscitou dos mortos e é o primeiro a fazer isso. Para quê? Para que nós também passemos por isso. Aleluia. A ressurreição será completa. E será de corpo e de alma e de espírito. Vai estar tudo junto. Quer você ser tricotomista ou dicotomista, você vai estar inteiro na ressurreição. Como é que vai ser? Não sei, querido. O corpo vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado, um corpo que consegue ter glória. Como vai ser? Não sei, porque Jesus foi ressuscitado, eles estavam num lugar presos, os discípulos, e Jesus, quando eles vêm, Jesus está lá dentro. Parece um fantasma que atravessou a parede. Eu não sei como é que foi que ele entrou, se ele entrou pela janela, se ele abriu a porta e ninguém ouviu, ou se ele realmente atravessou a parede. Mas eu sei que ele comeu com eles. E aliás, eu peço tanto, Jesus, um churrasquinho de peixe aí no céu, eu queria experimentar. Imagina um churrasquinho de peixe feito por Jesus, que delícia que deve ser. Eu amo peixe. Deve ser uma coisa de outro mundo. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que a vitória sobre a morte já está dada. Já está dada. Claro, a gente tem a perda dos nossos familiares, a gente chora, a gente enlutece, porque a morte ainda nos atinge, porque nós estamos nesse mundo. Mas a gente não pode ser abalado pelo fato de que nós seremos ressuscitados. Aquele que crê em Jesus, como Cristo, que tem Deus como Pai, ele venceu a morte. Ele já venceu a morte. Já venceu. Jesus já venceu a morte. Então a gente não precisa ter medo. Não precisa. Claro que a morte ainda nos atinge, porque somos humanos. Mas a gente sabe que no último dia, aleluia, quando o Maranata se realizar, Jesus voltar, aqueles que morreram serão ressuscitados, e os que estarão vivos
subirão aos céus, aleluia, para encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá julgar a todos, vivos e mortos, aleluia. Por que julgará vivos e mortos? Porque é muito interessante, Jesus fala isso. Vocês não chamam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Como pode ser um Deus de mortos? Né? Porque para Cristo, para Deus, quem está nele está vivo sempre. E aqueles que estão mortos são aqueles que já morreram dos seus pecados e que não aceitaram que Jesus é o Cristo, que não aceitaram que Deus é o Pai. Esses estão mortos, vão ser ressuscitados para serem julgados e serem mortos. É isso. Nós temos vitória sobre a morte, aleluia. E isso faz diferença. Isso é diferente. Nós somos vitoriosos. Amém? A base, a origem da igreja está nesses 3 pilares. Em Jesus Cristo, em Deus Pai e na ressurreição dos mortos. Próximo. Mas por que existe a igreja? Pelo que ela vive. Qual a razão de ter igreja? Se é só isso, só essas afirmações, a gente não precisa estar junto. Você não precisa ter comunhão. Eu vou ser crente no meu mundinho, eu vou estar lá no meu quarto com a porta trancada, assistindo a live, eu já sou crente, aleluia, amém. Não, a igreja existe, ela vive pela graça e paz. Quando a gente cumprimenta graça e paz, não é só um cumprimento. A gente perde a força das palavras quando repete demais, não é? Até os casais que estão casados há 50 anos, né? Ficar falando eu te amo, eu te amo. Agora acha que eu já sei. Ou não? Não, é bom, né? Irmãos, principalmente homens, falem que amem. As irmãs precisam ouvir. Mas a gente perde. Quer ver um exemplo? Quando eu falo, oi, tudo bem? Às vezes eu só falo, oi, tudo bem? Mas não quero saber se ele está bem. Só a gente falar, oi, eu vou continuando. Às vezes a gente nem para. Tudo bom, tudo bom, tudo bem, tudo bem. Quando você vê a pessoa que fala, já foi. E quando a pessoa resolve falar, a gente fala assim, meu Deus, o que eu tinha que perguntar, né? Que às vezes tem aquela pessoa poliqueixosa, né? É igual as tiazinhas. Ah, Jesus, eu não fiz clínica médica por causa disso, porque tinha umas senhoras que me amavam minha consulta. Na faculdade elas me adoravam. Teve uma que levou doce de leite, doce de coco, doce de abóbora, um monte de coisa. Só que bem na hora que acabou o estágio, daí o pessoal da outra turma comeu todos os doces que era para mim, e eu não. E eu ouvi aquela senhora. E era 1h10 na consulta, e ela falava, reclamava do pai dela, do irmão, da irmã, e contava do cachorro que tinha morrido. Ela contou umas 5 vezes a mesma história do cachorro que tinha morrido quando ela tinha 7 anos. E foi. E ela contava tudo. Quando a gente pergunta tudo bem, tem esse risco de ouvir. Mas quando a gente fala em graça e paz, essas duas coisas sempre andam juntas. O que é a graça? A gente aprende que graça é o favor imerecido de Deus. Mas não é só isso. Isso é o mínimo da graça. A graça é mais do que isso. Se eu estou lá bonzinho, pego e dou um violão para o Ivan. É um presente, concorda? Estou dando um presente, é um violão. Não sei se o Ivan vai gostar ou não vai gostar, se ele vai tocar ou não vai tocar, vai aprendendo. Quanto custou para o Ivan? Nada. Para mim teve custo? Teve. Então a graça é mais do que o favor que a gente não merece. É a gente receber algo que a gente não precisa pagar. Isso é muito, muito maior. Porque o favor imerecido é aquilo. Dou um esbarrão ali na Viviane, ela ficou chateada comigo. Daí eu falo, desculpa, perdão, acabou. É um favor, eu não merecia, mas acabou. Agora, quando eu faço algo em favor de alguém, isso é muito mais, é custoso. É aquela questão de você ser o hóspede ou ser o anfitrião. Quando você é anfitrião, você vai fazer uma galinhada, um arroz com frango, né? Aqui não é galinhada, aqui é arroz com frango. Você vai fazer um arroz com frango para um amigo seu. É só chamar ele e a hora que ele chega, você vai, já coloca ali? Não.
você vai ter que comprar o arroz, comprar o frango. Antigamente tinha que matar o frango, depenar o frango. Hoje a gente tem pronto. Mas a gente vai lá, prepara, arruma a mesa, confere todos os talheres, vê que sempre o marido esquece de colocar o guardanapo, né, Ju? Daí, você prepara tudo isso, a pessoa chega, você oferece, e depois ela vai embora. Acabou? O que você tem que fazer? Lava a louça, gente. Oh! Isso não foi criado no céu, né? Esse negócio de lavar a louça. Apesar que eu acho que passar a roupa veio do inferno. Lavar a louça ainda vai, mas passar a roupa... Eu já falei que eu sou do time que todo mundo usaria roupa amassada e está tudo bem, mas tudo bem. Praticidade é melhor do que... Mas tudo bem, não é elegante. Mas o que acontece? Quando eu faço algo, isso tem custo. A graça é imensa porque nós não merecíamos. Mas mais do que nós não merecíamos, Deus tomou iniciativa, Deus se encarna, Deus se esvazia de si mesmo em Jesus Cristo. Ele vai ser obediente até a morte de cruz, para nos fazer irmãos. É muito mais do que a gente merece. É uma coisa que a gente tem que transbordar. A graça tem que fazer a gente transbordar todo dia. Porque, meu querido, Deus, sendo justo, era para a gente acordar, Deus falar tchau, jogar um rainho assim, matar a gente. A gente mal abriu o olho e morreu. Por quê? Porque às vezes na sua cama, antes de você levantar, você já pecou, não é verdade? Toca lá no celular e fala, meu Deus do céu, fulano já me enchendo o saco essa hora. Aí já pecou. O sujeito está lá, está morrendo um parente dele, está precisando da sua ajuda, você já está julgando sem saber o que está acontecendo. É ou não é? Graça é muito mais do que favor imerecido. Graça custa. Custa para Deus, não para você. É aquilo que você não tem direito. Sabe aquele pacote completo? Sabe aquelas coisas que você participa da promoção, de repente você ganha os Jogos Olímpicos para Los Angeles e ganha passagem? Você não precisa mais nada. A não ser pegar o passaporte e ir lá para pegar o visto, que o resto está tudo pronto. Jesus fez mais do que isso, preparou até o passaporte, aleluia. A graça é imensa, a gente vive pela graça. A igreja é lugar de graça. Igreja não é lugar de fofoca, igreja não é lugar de julgamento, igreja não é o lugar da gente olhar torto para o outro, pensar o que vão falar de mim. Igreja é lugar para a gente ser graciado junto. Falar, olha, fulano entrou aqui, glória a Deus. Ah, mas ele é isso, aquilo. Glória a Deus, ele está aqui ouvindo a palavra comigo. Vamos orar com ele, vamos chamar ele para tomar um café junto. Vamos estar junto. É lugar de graça. E onde abunda a graça é absurdamente intensa, vai abundar paz. Porque a paz vem de Deus, aleluia. É o shalom, que não é só paz, é a prosperidade, é aquela sensação de bem-estar que vem junto quando você entende que você é agraciado por Deus. Você merecia estar no inferno, mas Deus te faz colocado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é a igreja vive por isso, pela graça e pela paz. A gente não é chamado para ser igreja para ficar brigando com os outros. Claro que a gente vai falar da questão dos falsos profetas, do falso evangelho. Mas a gente não foi feito para ficar debatendo essas coisas. A gente veio para ser paz. Paulo diz em Romanos, do que depender de vocês, tenham paz com todos. Você é conhecido como uma pessoa de paz? Ou de contenda? Ah, mas meu sangue italiano, meu sangue português, meu sangue espanhol. Para com isso, querido. Seu tataravô era espanhol. Vai 200 gerações, vai. Já passou a hora de ser esquentadinho. Né? Ai, mas é porque lá em casa todo mundo é assim. Então tá bom, você tem o direito e o poder de mudar a história da sua família. A partir de agora. A partir de agora. Seja uma pessoa cheia de graça. Não aquele engraçadinho de piadinha. Apesar que também, às vezes, uma piadinha faz bem sim, no sentido de quebrar o clima, de quebrar aquele clímax. Né? Uma das coisas que eu li muito interessante do Silvio Santos, foi um repórter que contou que
foi lá em Miami, lá em Orlando, achou a casa dele, conseguiu falar, e quando ele chegou, o cachorro veio, o cachorro começou a bagunçar com o repórter, e o Silvio Santos fez uma piadinha que não se pode fazer hoje em dia, mas falando da sexualidade do cachorro, né? Não, isso aí não é macho não, tal. E ele falou, quebrou, né? Aquilo quebrou, aquele medo que eu estava de entrevistar o Silvio Santos, quebrou, relaxou. A gente tem que ser cheios de graça. Pessoas que as pessoas enxerguem graça de Deus. E pessoas que tragam paz. Sabe aquele contexto que está tudo difícil? Você chegar e trazer uma palavra de Deus. Ou chamar as pessoas, ou abraçar, tocar, falar, vamos orar junto. Isso é bom. Isso é pelo que a igreja vive. Pelo que a igreja vive? Pelo perdão dos pecados. Porque Jesus se entregou por nós. Não foi nosso mérito. Por isso não tem aqui ninguém melhor do que o outro. Porque Isaías já nos ensina, Jeremias também, que os nossos atos de justiça são como esterco. Na verdade, a palavra lá no original são fezes. Quando a gente tenta fazer alguma coisa justa, a gente faz besteira. É ou não é? Agora, a gente vive pelo perdão dos nossos pecados. A igreja existe porque nós entendemos que nós erramos, pecamos, pedimos perdão e Deus nos resgata. Nós pedimos perdão e somos resgatados. Nós erramos de novo e oramos e Deus nos resgata. E Deus nos perdoa dos nossos pecados novamente. Aleluia! Se confessar os vossos pecados, o que diz a palavra? Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e toda a iniquidade. A gente fala pouco em iniquidade. A gente fala muito do pecado. O pecado é aquilo que você faz contra a vontade de Deus, que não atinge aquilo que Deus queria. O que é iniquidade? É quando você é injusto. Quando você não ouve. A pessoa está passando uma dificuldade e você já julga. Você não sabe o que ela está passando. Você não sabe o tamanho do calo que está apertado no sapato dela. Isso é iniquidade. Quando você não tem equidade, você não equilibra as situações. Mas Ele perdoa a gente do pecado e de toda a iniquidade. Essa é a base da igreja. A igreja é lugar de pecador. Nós aqui todos somos. Se tem alguém que se acha santo, por favor, pode sair. Nós somos pecadores, mas salvos, resgatados pelo sangue precioso de Jesus. E somos resgatados também porque da era perversa, dessa era presente e perversa. Esse mundo que está sempre de mal a pior. É ou não é? Quando a gente olha na história, a história é meio cíclica, né? Ela vai e volta, vai e volta. Mas teve algum tempo que as pessoas estão tão perdidas na história? Será que teve algum tempo com tanta malícia, com tanta promiscuidade, com tanta sexualidade banal, com tanto tráfico de droga, com tanta droga? Dificilmente. Mas tem alguns trechos feios na história, tráfico de escravos, por exemplo, escravatura, tanta coisa ruim que já aconteceu nesse mundo. A igreja é chamada para ser resgatada dessa era perversa. Não resgatada no sentido de que a igreja está aqui e vai ser arrebatada. Não! Mas ela não vai ser atingida por essa mentalidade perversa que gera o mundo. Hoje cedo nós estávamos conversando. Igreja não é lugar de politicamente correto. Igreja é lugar de gente sincera, em amor. Não é para usar, eu sou sincero, vou falar o que eu quero na cara do fulano, né? Chegar, ô Tânia! Não, eu tenho que usar amor, mas eu tenho que ser sincero. Tenho que confessar os pecados, porque todos nós somos pecadores. Nós temos que fazer isso. E temos que estar prontos a não pensar como essa geração perversa pensa. Porque tudo virou normal. Como a gente está sendo filmado, eu não vou nem falar tudo, porque vou ter processo depois. E advogado está caro. Mas tudo está pervertido, é ou não é?
Casamento já não é mais só aquilo que a gente imagina, que Deus fala, se expandiu, as coisas estão... Está tudo muito doido. A igreja é para ser resgatada desse pensamento louco. Está difícil viver esse mundo? Tá. Jesus te chama para ter uma mentalidade dele, aleluia, diferente. Igreja é para ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de esperança, uma mentalidade de amor, mas uma mentalidade que não pensa como esse mundo perverso pensa. Que o lucro é mais importante que qualquer coisa. Não, as pessoas são mais importantes. Ah, mas é difícil trabalhar com gente, hoje a gente estava falando. É dificílimo trabalhar com gente, porque é justamente a coroa da criação. É aquilo que Deus tem de mais precioso, e Deus nos coloca para trabalhar com gente. E gente reclama, gente é ingrata, gente às vezes fede, vomita na sua roupa, né? Os meus pequenininhos às vezes vomitam, faz xixi na gente, faz cocô. E você é chamado para tratar de gente. Não é para tratar de bicho. Não que ter animal não é bom, e pode ter o seu animal e cuidar dele. Mas você não é pai e mãe de pet, por favor. Você foi gerado por Deus para cuidar de gente. O convite da igreja é para tratar de gente. E gente dá trabalho, gente dá dor de cabeça, gente é difícil. Mas Jesus quer te tirar dessa geração perversa no sentido de mentalidade para resgatar a gente para o reino dele. Essa é a função da igreja. E ela vive para a glória eterna de Deus. A igreja não vive para si mesma. A igreja não está aqui reunida para a gente ver quem está mais bem vestidinho, ou quem fala mais bonito, ou quem toca melhor, ou quem canta melhor. A igreja existe para a glória de Deus. Glória de Deus, só dele, só a ele glória. É um dos pilares da reforma protestante. Somente a Deus glória, só lhe deu glória, no latim. Só ele é digno de glória. Ninguém, nem Paulo, nem Davi, nem Pedro, nenhum dos apóstolos queria glória para si. A glória sempre é de Deus. Então, querido, você quer trabalhar para Deus? Trabalhe para a glória dele, no seu trabalho. Aqui na igreja, para a glória de Deus. É de Deus, não é para você. Não é para você ser bem visto, ou bem aceito, ou ter um conceito na sociedade. Não, você é chamado para a glória de Deus. Paulo fala em Efésios, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Comer. Então, quando a gente come demais, a gente não está dando glória a Deus. A gente está acabando com o templo do Espírito. Quando a gente é egoísta e come caviar e deixa o irmão do lado comendo bolacha, água e sal, a gente está pecando. A gente não está dando glória a Deus. Quando a gente não cuida do nosso corpo, fazendo uma atividade física, fazendo um cuidado, uma caminhada que seja, a gente não está dando glória a Deus. Ninguém falou agora, fala a Deus, olha só. Olha isso, Luke, silêncio. A hora que a gente toma 2 litros de Coca-Cola, glória a Deus. Ah, não. É complicado, a gente é chamado para a glória de Deus. Amém. E último ponto, última slide. Ainda não é o último ponto. Não precisa correr aí na minha. Estou falando muito hoje, né? Cuidados que a igreja deve ter. Alguns cuidados que a gente vê nesse texto de Gálatas capítulo 1. Primeiro cuidado, não existe outro evangelho. Se alguém vem colocar outro evangelho, esse sujeito seja amaldiçoado, Paulo fala assim, anátema, né? Que é a palavra no grego, que é desgraçado. Aquele que não tem nenhuma graça. Não existe outro evangelho. Então, cuidado com o que você está escutando por aí. Tem muita gente boa falando, graças a Deus, pela rede social, tem gente nos assistindo, e tem muita gente com conteúdo bom, de Deus, palavra de Deus. Mas tem gente falando cada absurdo, que não tem nada a ver com o evangelho, ou colocando outro evangelho, né?
Paulo é muito claro, mesmo que viesse um anjo, ou mesmo que ele mesmo, Paulo, que já tinha ensinado uma coisa, viesse ensinar outra, ele tinha que ser considerado anátema, tinha que ser considerado maldito. Porque não existe. O evangelho é baseado em Jesus Cristo, Jesus ser o Cristo e Deus ser o nosso Pai, e temos a vitória pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. Ponto. Você precisa pregar para alguém? Você precisa desses 4 tópicos só. Olha, Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, é aquele prometido de Deus. Deus, através de Jesus, nos tornou filhos dele, Ele é Pai. Ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados e pela nossa iniquidade, e Ele ressuscitou dos mortos e te deu vitória sobre a morte. Amém. Ponto. Pregou o Evangelho. Esse é o Evangelho, puro e simples. Simples. Não tem invenção. Ah, mas um fala em língua, outros não falam. Amém. Há diversidade de dons. Ah, mas um pula e o outro não pula. Amém. Um fala gritando, o outro fala calminho. Amém. Mas o problema é o conteúdo. O conteúdo tem que ser sempre o Evangelho de Jesus. Tem que dar glória a Deus. E tem que falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós e nos ressuscitou dos mortos e ressuscitará a gente com Ele. Só isso. Ah, mas olha, se você estiver aqui na minha igreja e doar tanto, você vai ter bênção. Isso não é o Evangelho, é outro Evangelho. Ah, mas se você fizer 200 dias de oração e jejum e for num monte comigo e pedir, vai vir fogo do céu. Isso não é Evangelho. Ah, mas se você fizer uma romaria daqui até a tal cidade a pé, isso não é Evangelho. O Evangelho é puro e é simples e depende de Jesus, de Deus, da graça de Deus, da paz de Deus nos alcançar através de Jesus Cristo e você aceitar. Cuidado com o que você escuta. Esses dias eu estava escutando uma pessoa que o Vinícius já falou. Vinícius já falou, ah, mas você está escutando tal pastor? Ele falou uma heresia. E realmente, ele falou uma heresia, mas eu estava ouvindo um outro texto e eu queria saber o que ele estava falando. Mas tem que ter o filtro. Escute, examine a Escritura. Opa, esse cara só... Foi um momento falho que ele falou e foi uma heresia, mas agora ele não consertou. O que ele está falando agora? É heresia ou não? Temos que ouvir. Tem que filtrar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro Evangelho. Não tem. A boa nova é só Jesus que dá. Outro cuidado que nós temos que ter. A perversão do Evangelho. Aquela mudadinha. Sabe aquela mudadinha? Então, olha, Eurico, se você viu, Jesus disse isso tal coisa, mas se você fizer mais isso aqui, você vai ter mais bênção ainda. Mudadinha. Perversão do Evangelho. Gente que usa o Evangelho de pretexto. Né? Tem gente que chega para pregar, fala 2 palavras, nem lê, termina a frase e já começa a pregar. Opa, peraí. Tem sentido? Está baseado no Evangelho? Ou está pervertendo o Evangelho? É como eu falei esses dias aqui, né, do narcotraficante que ora, vai no monte, faz jejum para invadir a área dos outros traficantes, porque ele é um traficante de Deus. Na área dele não pode ter macumbeiro, não pode ter nenhum culto afro. As pessoas têm que ter a regra, não pode roubar, não pode fazer tal coisa, mas a droga pode comer solta, e a bala, o fuzil, é outro Evangelho, é perversão do Evangelho. Temos que tomar cuidado. Jesus disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, muitos. E se possível enganaria até os escolhidos. Então filtre tudo pelo Evangelho. Está em dúvida? Vai lá ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Está ali? É coerente com isso? Amém. Não é coerente? Foge. Foge. Cai fora. Foge. Amém? Não perverta o Evangelho. Outro cuidado que a gente tem que ter, amoldar o Evangelho à nossa cultura local. Os Gálatas tinham famas, né? Diz os estudiosos que os Gálatas de cima eram mais preguiçosos, os de baixo ali do sul tinham outra fama. E a gente tem essas coisas de cultura, né? Hoje a minha mãe falou que lá em Goiás eles falam uma expressão, como é que é?
A professora falou para ela que ela estava muito cansada, porque tem um menino lá que é muito custoso. É custoso. Para a gente não é uma palavra que... Custoso é algo que custa dinheiro, mas dá para entender o sentido, né? O custoso é aquele que deu um trabalhão, né? Aquele que vai para a diretoria 3 vezes a semana, né? A diretora fala assim, não aguento mais o fulano aqui, né? É aquilo. São coisas culturais, né? Como aqui chama arroz com frango, em Marília e Assis chama galinhada. E nós estamos a 175 quilômetros de distância. 200 de Marília, 175 de Assis. No mesmo estado, já muda o nome do prato. E muda até o jeitinho de fazer, que é um pouquinho diferente. Mas muda. As questões culturais existem. E elas têm que ser respeitadas. Mas a gente tem que tomar cuidado de não transformar a cultura em evangelho. Isso é perigoso. Tá? Isso é perigoso. Por quê? Porque tem gente que a cultura é pegar um golinho da bebida e jogar para o santo. Daí vem na ceia, pega aqui a ceia, vamos tomar a ceia, vamos, é o sangue, é o vinho, o sangue de Jesus, joga para tomar. E aí? É cultura, mas não é cabível. É transformar o evangelho. E esse é um problema que a igreja de Jesus vem tendo nos últimos 2000 anos. A gente precisa fazer-me de todos, para com todos, para que alcance a todos, para que alguns se salvem. Paulo fala isso. Eu fiz-me de tudo para todos, para que alguns sejam alcançados. Mas eu tenho que tomar cuidado com os limites da onde eu chego. Amém? E por último, mas não menos importante, cuidado com a religiosidade. E Gálatas nós vamos pegar bem firme nisso. Porque tinha um pessoal lá judeu que era triste, que queria até circuncidar quem era grego, que fez até Pedro comer umas coisas diferentes, depois Pedro lá fazer de conta que não. Nós vamos estudar sobre isso. Em Gálatas, a pressão da religiosidade era imensa, mas em pouco tempo eles já estavam desviando. Exatamente porque não estavam prestando atenção no verdadeiro evangelho. Então, mais do que aqui ser um clube social, um lugar de reunião, um lugar que as pessoas se reúnem, nós somos a igreja de Jesus. Somos baseados no princípio que Jesus é o Cristo, que Deus é Pai, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, para nos dar vida eterna e perdão dos nossos pecados. Amém? O que passa disso, queridos, muito é religiosidade. Claro que a gente vai ter normas. Claro que no convívio social a gente precisa de regras. Claro que não faria sentido eu chegar aqui de sunga para pregar na frente de todo mundo. Como não faria sentido eu estar desse jeito para ir na praia. Chegar na praia de calça jeans e sapato social. Sim. Mas a gente tem que ter coerência de entender o verdadeiro evangelho de Jesus. E não se perder pela religiosidade. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, curva sua cabeça.